Pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bom. Vamos dar início aí, então a mais uma aula aí da nossa disciplina de processo civil, processo de conhecimento. E eu ainda estou com um pouco de problema, tá? Até estava conversando hoje com a coordenação da questão do AVA lá, tá? Não consegui postar ainda a disciplina, mas aí nós vamos tentando resolver. Enquanto isso, eu vou passando as coisas aí para Rose, ela vai passando as coisas para vocês. Acho que ela é a líder da sala, né? Pelo que a coordenação me falou. Sim, professor, sou eu, Roseli. Então eu vou passando para você enquanto não resolver o AVA lá. Uhum. O link das aulas, como é que os professores estão fazendo? Estão colocando lá só, estão encaminhando para você? Como é que está funcionando? Deixa já lá no AVA, já daí a gente tem acesso. Acho que a única que está mandando o link é a Josiane. Os outros deixo disponível lá já no dia da aula, a gente consegue entrar pelo link mesmo, pelo AVA. Ah, tá. Então, de repente, tem que seguirem o acesso lá. ah, Começou a postar por lá também, tá? Só para a gente fazer então uma leve, breve recapitulação. Na aula passada nós vimos os elementos da petição inicial, né? O indicação do juízo, que o pessoal chama de endereçamento. Daí nós vimos as questões das competências, seja competência pela matéria da Justiça Federal, quando tem união, a Justiça do Trabalho, quando a matéria é de direito do trabalho. Nós vimos também a questão do valor, né? Possibilidade de você fazer a ação no juizado especial ou no juízo comum. Né? Tem um outro detalhe aí que o professor acabou não mencionando, né? Mas também tem aqui pelo local. Né? Às vezes tem algumas ações aí, por exemplo, divórcio, ter um domicílio da mulher, né? Quando envolver criança, o domicílio da criança. Quando envolve pessoa jurídica, é o domicílio da pessoa jurídica ré. Então, tem ali algumas prerrogativas de competência quanto ao local. Aí nós vimos a questão do sujeito ativo, do sujeito passivo, né? São as partes aí que nós temos que fazer suas qualificações, o nome da peça, o, os fatos, os fundamentos, o pedido, as várias situações do pedido, né, de quando é um pedido único, quando é um pedido que ele pode ser cumulativo, alternativo, né, nós vimos também aí as modalidades de condenatório, declaratório e constitutivo, o valor da causa, né, que toda causa tem que ter um valor, os termos lá dos artigos do Código de Processo Civil, e a questão da opção do autor pela audiência de conciliação ou mediação. Tá? Um outro detalhe aí que eu acabei não mencionando para vocês é quanto à forma dessa petição. Tá? Essa petição, via de regra, no juízo comum, ela tem que ser escrita, porém no juizado especial ela pode ser oral, puxada a termo pelo serventuário. Quanto a, quanto a esses tópicos, né, os elementos aí da petição inicial, vocês ficaram com alguma dúvida?
Bom, tem um outro detalhe, e daí eu deixei mesmo para a gente estar conversando nessa aula, tá? Que é um pedido, que é o que eles chamam de pedido de antecipação de tutela, tutela antecipada. O Código de Processo Civil trata aí como tutela de urgência, tá? Então, via de regra, quando eu entro com uma ação, meu pedido ele vai ser julgado de uma forma futura, né? Vai ter todas as fases ali, vai ter a citação, vai ter a audiência, vai ter a defesa, vai ter a produção de provas e vai ter a sentença. Então é um caminho meio longo, meio demorado aí, né? Porque nós temos prazos, pelo Código de Processo Civil, esses prazos hoje são todos contados apenas em dias úteis. Então qualquer feriado, sábado, domingo já não é contado. Então isso acaba se tornando um pouco demorado. O problema, o problema é que nem sempre a parte que entra com essa ação, ela consegue esperar, né? Você entra pedindo, por exemplo, o fornecimento de um medicamento, né? Você precisa desse medicamento para agora, né? Não para daqui a algum tempo. A pessoa entra com uma ação pedindo prestação de alimentos para o pai ou para a mãe, né? Mais comum para o pai. E vejam que a tal da pensão alimentícia, né? Ela tem caráter alimentar, como o próprio nome diz, né? Então eu preciso desse dinheiro, dessa prestação pecuniária de imediato, não para daqui a pouco. Então, quando eu tenho esses pleitos de urgência, né, que eles possuem aí dois requisitos, que é um requisito de plausibilidade do pedido e de risco ao resultado do processo. Então, nós temos aí, nesses dois exemplos que eu passei para vocês, né, a plausibilidade. Bom, ele é meu pai, então, ou minha mãe, então, o dever legal de prover os alimentos existe, já está na lei, já está no Código Civil, né? Eu tenho que entrar com uma ação para obrigar a pessoa a pagar. Eu já tenho uma plausibilidade. Qual é o risco? Bom, se eu estou entrando pedindo uma prestação pecuniária, é porque provavelmente eu estou precisando, né? Quem sabe daqui a algum tempo eu venho até a falecer, né? Num caso extremo, né? Ou às vezes numa questão no fornecimento de medicamento. Você tem aí, né, a obrigação do Estado, né? A Constituição prevê que o Estado é obrigado a fornecer assistência à saúde e você tem um risco aí sim, dependendo o grau da doença, né? Vamos colocar uma doença complexa, cardiológica ou câncer. Se a pessoa não tiver a prestação logo, ela vem a falecer. Então, nesses casos específicos, tá? Você pode fazer um pedido de tutela de urgência ou de tutela antecipada, tá? Antecipação dos efeitos do pedido, enfim, tá? Aí, inclusive, como a gente tinha visto, né? Normalmente se coloca no nome também da petição inicial, tá? Ah, ação de alimentos cumulado com pedido de tutela antecipada, ou ação de obrigação de fazer, de fornecer medicamento cumulado com tutela de urgência. Beleza, pessoal? Aí alguma dúvida? Tranquilo, professor, pode seguir. Tranquilo? Professor, Aí, essa tutela antecipada, ela é pertinente só no caso de alimentos ou
ou remédios, ou pode ser pedido na questão de salário, no caso da pessoa perder o emprego, foi mandada embora, ela pede uma reintegração de posse, ela pode pedir para antecipação desses salários que ela vai perder durante o processo? Pode, sim. Aí que tá. Né, você pode pedir, vamos colocar assim, numa gama muito grande de assuntos, né? Eu dei dois exemplos aí que às vezes acaba sendo mais fácil da gente visualizar, né? Mas igual, a pessoa perdeu o emprego, né? Eu tenho meu imóvel e alguém entrou na minha propriedade lá e eu preciso da reintegração de posse, né? Preenchidos aí os requisitos, né, de plausibilidade do pedido, plausibilidade do, das alegações e o risco ao resultado do processo, eu consigo fazer o pedido de tutela antecipada, tá? Ele entra para várias situações, tá? Caso eu vejo bastante lá na prefeitura, por exemplo, é a pessoa entrando que eu não devo o IPTU, né, não devo determinado imposto, entra com uma ação anulatória, pedido de tutela antecipada. Então, o que ela faz? Ela deposita em juízo o valor do tributo para que tenha a suspensão da exigibilidade daquele tributo, para que caso lá no final seja procedente ou seja improcedente, essa pessoa não sofreu uma execução fiscal, não teve seu nome escrito em cadastro de inadimplentes. Né? Uma outra situação, a pessoa contraiu uma dívida e ela pagou a dívida, mas de algum motivo o nome dela continuou no Serasa. Né? A pessoa entra com um pedido aí de retirada do nome dela, do Serasa, um dano moral e uma tutela antecipada. Para quê? Para que, ó, seu juiz, o senhor já tire o meu nome de imediato. Por quê? Porque eu já paguei essa dívida não existe. Então, são várias as hipóteses aí que a gente pode estar trabalhando essa questão da tutela antecipada, desde que preenchidos os requisitos, né? Isso já na petição inicial, né? E isso já na petição inicial. Ah, tá bom. Obrigado. Valeu. Tá? Aí, inclusive, via de regra, né, esse pedido é sem a oitiva da outra parte. Mas, normalmente, o juiz defere ou indefere sem ouvir a outra parte, às vezes ele posterga até, sei lá, ele intima a parte contrária para se manifestar num prazo aí de 3, 5, 10 dias sobre efetivamente o pedido de tutela antecipada. Então, você pode ter essa situação também, mas normalmente, tá? Fora as ações coletivas aí, que é obrigatório, né, essa oitiva do ente público, por exemplo, em 72 horas, às vezes o juiz acaba fazendo essa intimação, às vezes ele concede ou indefere de ofício, né, ou de ofício não, né, a requerimento da parte e na audita altera a parte, né, sem ouvir a outra parte. Certo? Alguém tem mais alguma dúvida? Eu não, Não sei se obrigado. eu consegui, não sei se eu consegui sanar a sua dúvida. Sim, professor. Obrigado. Tranquilo. Um, bom, então aí, feita a minha petição inicial, né? Então eu coloquei lá o juízo, né? Fiz o endereçamento, as partes, narrei os fatos, os fundamentos, fiz os meus pedidos, inclusive o de tutela antecipada. Apesar de o código não colocar mais expresso lá no 319, né? Fazer os requerimentos lá de justiça gratuita, provas, citação, intimações, prioridade de tramitação se for idoso, o valor da causa. Essa ação, então, ela pronta,
né, eu levo ela até o Poder Judiciário, que eu, de acordo com o princípio da inércia, o Poder Judiciário só vai analisar esse meu pedido se eu levar até ele. Então, em locais, tá, que o processo é físico, a pessoa vai até o cartório distribuidor para fazer a distribuição ou registro dessa petição inicial com o pagamento das custas. Se ela não requereu justiça gratuita, se ela requereu justiça gratuita, o juiz vai fazer a análise, ele vai deferir ou indeferir. Se ele indeferir, ele vai intimar a parte para recolher as custas. Se ele deferir, a parte aí tem o benefício da justiça gratuita, então ela não precisa antecipar as custas. Se eu não requeiro e eu não junto o comprovante das custas, o juiz vai me intimar para juntar o comprovante das custas ali de distribuição. No meio eletrônico, tá? Se você for pegar hoje, acho que, não sei se nós ainda temos estados aqui no Brasil que são por processo físico, tá? Mas hoje o Paraná, pelo menos em nível de justiça estadual, federal, justiça do trabalho, é eletrônico. Então você faz o protocolo, né, a distribuição, o registro dessa petição inicial pela internet, né, pelo sistema, seja Projude, PROC, TJE, PJE. Feito, então, a minha distribuição, né, ou o registro da ação é quando é vara única, a distribuição é quando eu tenho mais de uma vara, que daí vai ser uma distribuição de duas formas, ou por sorteio aleatório, ou por sorteio dirigido. Então vamos lá. Sorteio aleatório, então eu estou entrando com essa ação. Eles vão pegar, vão distribuir, vão sortear uma vara e vão dar um número para esse processo. Tá? O sorteio ou distribuição que não é aleatório, tá? Ele é chamado aí de distribuição por dependência. Por que ele é chamado de dependência? Porque ela acaba sendo vinculada a uma outra ação. Tá? Vamos supor aí, né, que alguém entrou com uma execução de um cheque contra a minha pessoa. Eu vou apresentar lá a minha defesa, o meu embargo à execução contra esse cheque. E como é esse procedimento de embargos à execução? Ele é... Hoje acho que ele é nos próprios autos, tá? Mas vamos supor que ele seja em autos apartado. Então, vai ser distribuído por dependência. Ele vai ser vinculado à execução, tá? Hoje, salvo engano lá, tem um outro exemplo, tá? É uma situação que aconteceu comigo. A parte foi condenada a pagar honorários por ter sumido com o processo. Tá? A parte retirou o processo do cartório, quando o físico sumiu com o processo, foi feito um procedimento lá de restaurar os autos, e ele foi condenado a pagar honorários. O que aconteceu? A ação em si continuou correndo, só que a restauração de autos transitou em julgado. Poderia executar os honorários. Aí a execução acabou tendo que ser em autos separados para não tumultuar o processo. Então, nesse caso aí, foi um processo distribuído por dependência. Por quê? Porque ele era vinculado àquele processo anterior lá que surgiu essa condenação. Você pode também fazer, mesmo que o processo tenha transitado em julgado e acabado, é mais comum aí fazer a execução nos próprios autos, ou
às vezes o pessoal faz execução em apartado, quando, por exemplo, mais de uma parte tem coisa a executar, o autor tem que executar uma parte, o real outra. Às vezes alguém acaba fazendo em autos apartado para ficar mais fácil de entender o que está acontecendo no processo. A outra situação também é por conexão, né? Como eu mencionei para vocês, embargos à execução fiscal, né? O Estado entrou com uma ação para executar uma CDA, uma certidão de dívida ativa, embargo, ou a ação anulatória, né? Vai que eu não... Para eu fazer o embargo à execução fiscal, eu tenho que garantir o juízo. Então, eu entro com uma ação anulatória dessa CDA, dessa execução fiscal. Então, aí, não, em tese, né, não precisaria garantir o juízo para entrar com essa ação. E eu distribuo ela por dependência, por vínculo, né, por conexão à minha ação principal aí, que seria essa ação de execução. Beleza? Protocolada, então, essa minha petição inicial, ela vai para o juiz, tá? E o juiz, ele pode tomar aí pelo menos 3 providências, tá? Ele pode dar um despacho recebendo a petição inicial, deferindo ou indeferindo o meu pedido de tutela de urgência, se tiver, pautando a audiência de conciliação ou mediação e citando o réu. Esse procedimento, tá, pessoal, é se a minha petição tiver redondinha, tiver perfeita. Então, o juiz vai receber, ele vai analisar ali, bom, preencheu os requisitos da tutela de urgência, se requereu, defiro ou indefiro, se não preencher os requisitos, apesar de ter requerido. Ato contínuo. Vou intimar a parte que requereu essa tutela de urgência, para ela ter conhecimento do deferimento ou do indeferimento. Pauto a audiência de conciliação ou mediação e cito o réu para que ele tome conhecimento da ação e da audiência de conciliação ou mediação. Tá? Porém, o juiz pode também tomar um outro caminho, que é o caminho de indeferir a petição inicial. Tá? O artigo 330 do Código, ele coloca lá as possibilidades de indeferimento da petição inicial. Petição inepta ou, né, o próprio juiz ali já reconhece que a parte é ilegítima ou a parte não possui interesse, né, a ação é carente, não, ele verifica ali, por exemplo, vamos falar aí de uma ação de reintegração de posse, que ela tem que ser ajuizada ou pelo proprietário ou pelo possuidor. Então, para a pessoa, nós vamos colocar aí o proprietário. Ele tem que demonstrar o quê? Que ele possui o domínio. Né? Se ele não demonstrar, a petição dele vai estar faltando um documento. Nesse caso, por estar faltando um documento indispensável, o juiz pode indeferir a inicial. Questão da ilegitimidade, às vezes, você vai pegar aí, em vez do menor entrar com a ação de alimentos, a mãe que possui a guarda entra com a ação de alimentos. É ilegítimo. O juiz pode
Indeferir a petição inicial. Tá? Uma outra situação que ele pode indeferir a petição inicial, lá quando a petição é inepta, faltou fundamentação, faltou pedido, ou da narrativa dos fatos e dos fundamentos você não tira um pedido lógico, não uma conclusão lógica ou possível, né? Pode ser considerada inepta e ele pode indeferir a petição inicial. Deferida a petição inicial, o juiz vai prolatar uma sentença. Tá? Nós vamos ver com mais calma depois os tipos de sentença, da qual vai caber um recurso de apelação, sendo que, caso a parte entre com o pedido de apelação, o juiz tem um prazo de 5 dias para se retratar. Se ele se retratar, ele pode determinar uma emenda inicial em vez de indeferir inicial. Hoje, tá? Que nós temos civil, a decisão de mérito, tá, pessoal? Nessa o juiz intima para emendar a inicial, para corrigir, ó, faltou um documento, intima a parte para juntar o documento. Faltou ali, né, a parte está errada, intima a parte para corrigir essa parte, né? Emendar é corrigir, né? Ou costurar mesmo, né? Você retificar aquele erro que foi provocado ali. O juiz pode também, tá? Uma terceira hipótese, ele pode julgar improcedente, de forma liminar, a minha petição inicial. Tá? Hoje nós temos aí o artigo 332 do Código de Processo Civil, que coloca lá situações que o juiz pode, né, recebida a petição inicial, em vez de mandar emendar, ou tá tudo certinho, citar, intimar, ele pode simplesmente já julgar improcedente. Ah, professor, mas é em qualquer hipótese que o juiz pode fazer isso? Não. O próprio código ali coloca, né? Se a minha inicial ela tiver ofendendo claramente ali súmula do STF, súmula do STJ, né, julgamento do STF, do STJ, de recursos repetitivos, né, julgamento dos tribunais de incidentes de demandas repetitivas, né, súmula do tribunal local, se houver. Então vejam aí que são situações bem pontuais, né, que o juiz pode declarar a improcedência de forma liminar da petição inicial, sendo aí novamente uma sentença, né? Então, cabendo recurso de apelação, também podendo o juiz se retratar no prazo de 5 dias. Ou, tá? Se for uma improcedência parcial, aí é uma decisão interlocutória, cabe agravo de instrumento. Ah, um exemplo aí de uma improcedência parcial, liminar, né? Vamos colocar aí que a pessoa entre pedindo uma prestação aí de alimentos ou de salário mesmo, que parte desse valor que está sendo pedido já é nitidamente atingido pela prescrição. Tá? Então, o que o juiz vai fazer? Ele vai, ao analisar a inicial que foi apresentada até ele,
Ele vai olhar, vai dizer o quê? Ó, essa parte aqui que está prescrita, eu já julgo improcedente de cara, sem precisar ouvir a outra parte. Agora, essa outra parte aqui que não está prescrita, esse aqui é o processo continua. Então vejam aí que foi uma decisão parcial, né? Uma improcedência parcial. Uma improcedência total, pode utilizar esse mesmo exemplo, né? Porque o 332 lá também nos permite a improcedência liminar do pedido quando há prescrição ou decadência. A pessoa pede uma restituição aí de um tributo, só que toda a restituição que ela está pedindo já passou o prazo prescricional. Né? Até aí, pessoal. Tudo certo? Alguma dúvida? Tudo ok, professor. Tudo certo, professor. Então, passado essas fases, né? Que a minha petição ela tenha sido recebida, distribuída, né? Ah, falei para vocês lá da tutela de urgência, né? Ela deferida ou indeferida também cabe ali um recurso de agravo. Isso que eu estava me esquecendo. Então aí o juiz vai pautar uma audiência de conciliação ou mediação. Ah, professor, mas e se eu, autor, não quero essa audiência de conciliação ou mediação? Que diz lá a petição inicial que eu, autor, tenho que me manifestar de forma expressa se eu quero ou não participar dessa audiência. Então, manifestação de vontade do autor está ali. O problema é que nós temos duas partes no processo, né? A parte ativa e passiva, autor e réu, requerente e requerido, reclamante e reclamado, né? E a outra parte não manifestou a sua vontade aí eventual de fazer uma conciliação ou uma mediação. Então, vindo a inicial, o juiz vai pautar essa audiência, tá? Pautada a audiência, vai citar o réu. Essa audiência tem que ter um prazo mínimo aí de pelo menos 30 dias, tá? Para que possa ter um tempo hábil aí para a pessoa ser citada, para participar dessa audiência. Tá? E essa citação tem que ocorrer pelo menos aí dentro desse prazo aí de 30 dias. Tá? Ah, professor, mas e se o réu tentei resolver o problema antes de entrar com a ação, né? Porque um dos requisitos da ação é o interesse, a resistência de tentar resolver o problema. Eu tentei resolver o problema, só que a própria parte autora não quis saber, não quis abrir mão de qualquer coisa lá, né? Enfim, não conseguimos resolver sem entrar com a ação, ela entrou com a ação. E eu, réu, não quero essa audiência de conciliação porque eu entendo que a parte está pedindo é mais, aí, então nós vamos discutir. Já tentei resolver o problema e não consegui de forma extrajudicial. Bom, então eu, réu, tenho até 10 dias antes da audiência de conciliação ou mediação para manifestar meu desinteresse nesta audiência. Então, veja, o réu aí ele é citado para primeiramente participar dessa audiência, tá? No Código D73, a pessoa era citada para apresentar defesa. Aqui, hoje, no Código de 2015, pessoal, a pessoa é citada para comparecer à audiência, caso haja a audiência, né? Haja possibilidade dela ser pautada.
E após a audiência, sim, que o réu vai ser intimado para apresentar a sua defesa. Então, nós temos uma alteração aí. Por quê? Porque o Código de Processo Civil, ele busca, tá, por várias vezes, a conciliação, a mediação, a solução alternativa de conflitos, né, buscando aí ao máximo que as partes se resolvam sem precisar do Estado juiz, apesar de estar com uma ação em juízo correndo. Tá? Então, se o réu me manifesta que eu não quero participar da audiência, e o autor manifesta que não quer participar da audiência, aí então a audiência é cancelada. Tá? Então, havendo a manifestação negativa de ambas as partes, a audiência é cancelada. Se caso uma das partes disser, não, eu tenho um interesse em participar da audiência de conciliação, ou a audiência é mantida. Ela só será cancelada se ambas as partes manifestarem o desinteresse. Nós temos aí uma hipótese, tá, de que o próprio juiz não irá marcar essa audiência de conciliação ou mediação, que são nas hipóteses de direitos indisponíveis. Ah, professor, mas o que é um direito indisponível? Bom, vamos lá. Você entrou com uma. A pessoa entra com uma ação pedindo uma vaga em creche, né? Uma vaga em escola municipal aí para o filho. Bom, né? Se o Estado já negou, o município já negou essa vaga de forma administrativa, não há por que se pautar essa audiência, até porque é algo indisponível. Né? É um direito aí que não. Você não consegue negociar ele, não, vamos fazer aqui, mas vamos fazer só metade do período normal, não. Ou você acaba fazendo tudo ou nada, né? Então acaba sendo algo um pouco desnecessária a audiência de conciliação. Tá? Até aí, tudo certo, pessoal? Tudo certo. A gente fala aí, o código, né, o professor, fala aí de conciliação ou mediação. Vocês sabem a diferença desses dois institutos? Eu não sei não qual que é a diferença. Bom, ambas as modalidades aí de solução de conflitos, elas precisam de uma terceira pessoa, né, que vai ser o conciliador ou o mediador. A grande diferença está na atuação dessa terceira pessoa. Se essa terceira pessoa ela vai ser ativa, ela vai tentar ali junto com as partes resolver o problema, então ela vai conciliar, né? Ó, vamos colocar um exemplo aí da questão da pensão alimentícia. A pessoa, o genitor ou a genitora que está com a guarda da criança pede lá uma pensão de 50% do salário mínimo, né? Hoje aí, R$ 1.100, daí uns 500, 550. Para falar, eu não tenho condições de pagar isso aí. O conciliador, bom, então, 400 você pode, né? O conciliador ele vai ter ali uma forma mais ativa. O mediador, ele vai ser mais passivo ali, estando ali mais para mediar, para que as pessoas não saiam ali nas vias de fato, provavelmente, né? Até porque você está no lugar público, né? Numa sala de audiência, ou num setor do Poder Judiciário lá de solução de conflitos, né? Que o código diz aí, né? Que você
tem que criar, o seu tribunal tem que criar um setor, né? Aqui em Maringá, eu sei que nós temos lá o Sejusc, né? Que é o específico, quando marca-se essas audiências de conciliação, mediação, é feitas no Sejusc, né? Central de Judicial, de Solução de Conflitos, é alguma coisa assim. Eu sei que o nome lá é Sejusc. Então, a grande diferença aí dessas audiências, né, desses pontos de conciliação ou mediação, é a atuação da terceira pessoa. No caso aí, ela pode ser, tá, um conciliador, um mediador, se existir essa figura no quadro do tribunal, ou também pode ser o juiz. Tá? Mais comum aí que seja um conciliador mesmo. Essa figura, inclusive, dessa audiência de conciliação inicial entre aspas, aí, né? Isso é uma fase primária. Ela começou, né, no Juizado Especial em 95, com a Lei 9.099. Viram, provavelmente que deve ter resultado positivo, então introduziram aí na reforma do Código de Processo Civil. O mediador ou o conciliador, tá? Ele possui algumas proibições. Essas proibições aí de que ele não pode ser advogado das partes que estão participando da audiência de conciliação ou mediação, ou advogado ou representante de uma dessas partes, um prazo de 1 ano, e que ele não pode aí estar advogando no juízo ao qual ele é conciliador. É o juízo, é um juizado especial, um juiz da vara da fazenda, vara do trabalho, né? Ele acaba sendo impedido de advogar nesse juízo, dependendo no período que ele for conciliador ou mediador. Aí acredito eu, tá, pessoal, que por uma questão aí de princípio de imparcialidade, moralidade, para que, querendo ou não, essa pessoa ela acaba tendo um trânsito maior ali dentro, né, de juízes e tudo mais. Então acaba se tendo esta proibição, tá? Aí nós vamos ter um detalhe. Marcada a audiência foi mantida porque uma das partes disse que queria a audiência e a outra parte não comparece na audiência. Bom, já disse que eu não queria participar, né? Para mim, não vou fazer acordo, vou ir lá só perder meu tempo, perder o tempo da outra parte, do juiz, do conciliador, do mediador. Se eu não aparecer nessa audiência, tá? O juiz às vezes pode o quê? Pode dispensar a minha presença se tiver outros réus, né? Mas não sendo dispensada a minha presença, junto com os outros réus, junto com os outros autores, se eu não comparecer nessa audiência, né, o código coloca lá no artigo 334 que isso é um ato atentatório à dignidade da justiça. Ou seja, eu vou ser penalizado com uma multa aí de até 2% ou da pretensão ou do valor da causa. Tá? Então, assim, eu tenho críticas, né, assim como parte da doutrina, se a pessoa já disse que não quer ir, né, ou seja, você vai obrigar ela a efetivamente ir lá, a todo mundo, né, todo mundo que vai participar ali daquela audiência, vai acabar tendo um desperdício de tempo, poderia efetivamente estar fazendo uma audiência que ambas as partes que queriam participar ou se manifestaram favorável a ter essa audiência, né, do que manter pautada uma audiência que não vai acontecer, sabe-se que não se vai acontecer,
e você ainda penaliza a pessoa por não ter comparecido com uma multa, porque é tido como um ato atentatório à dignidade da justiça. Aí, nós vamos ter um detalhe, tá? Interessante, essa questão da audiência, que é o seguinte, a pessoa entra com uma ação contra uma outra pessoa, num juízo que não é competente, tá? Seja pela matéria, seja pelo local, seja pelo valor, tá? E o juiz não manda emendar, o juiz está certo, beleza. E daí? Eu sou obrigado aí nessa audiência que foi pautada no juízo que é incompetente, que na prática, né, não possui, ou pelo menos na visão do réu, não possuiria competência para fazer o julgamento daquela ação. Pergunta interessante, tá? Que aí o próprio código nos responde lá no artigo 340, que quando a parte entender que, a parte ré entender que o juízo é incompetente, ele pode aí apresentar a sua contestação, sua defesa, no juízo que ele entenda competente, que daí já vai intimar o outro juízo. Por exemplo, eu entrei com uma ação em Maringá, porém a parte entende que o juízo seja londrino, tá? Aconteceu um acidente em Londrina comigo, com uma pessoa lá, pessoa batendo no carro. Eu entro com a ação aqui, Maringá, a pessoa entende que o juízo, quando ela é citada, ela entende que é lá em Londrina. Então, para se antecipar, para ela não precisar vir para Maringá nessa audiência, ela já faz a defesa dela, dizendo que aqui Maringá é incompetente. Aí você tem a suspensão dessa audiência até, no mínimo, tá, se decidir essa questão aí de qual é o juízo que vai ser competente para analisar essa celeuma, essa lide. E aí, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Olhando assim, né, não é algo tão complexo, né, até pegar para ler a redação do próprio código, a gente percebe, né, esses trâmites, esses procedimentos aí que o professor está falando ali no artigo 334, tem vários parágrafos, inclusive, né, que coloca ali essa questão da obrigatoriedade, das partes se manifestarem contrário, do prazo da audiência ser designada, de prazo do réu ser citado, prazo do réu manifestar seu desinteresse. Ah, tem que ser 10 dias antes da audiência. Se o réu se manifestar 8, 7, 6, ele já se manifestou de forma fora do prazo, né? Então, o autor se manifestou contrário, o réu também. Só que o réu manifestou fora desse prazo, é possível, tá, que se entenda que é como ele se manifestou fora do prazo, ele queria a audiência, então a audiência vai ser mantida. Tá? Pode acontecer. Tá?
A audiência também, pessoal, ela é tida como una, né, uma única audiência de conciliação, porém ela pode ser fragmentada em sessões. Tá? Tem um prazo máximo para acontecer essas sessões, mas, por exemplo, tá? Deixa eu pegar uma situação aí de que a empresa, uma pessoa entrou com uma ação de indenização por dano moral porque o nome dela foi colocada de forma indevida no cadastro lá do Serasa, do SPC, faltada a audiência de conciliação, né? Chega a empresa e a parte se reúnem ali, as partes têm interesse em conciliar, e chega o representante dessa empresa X, né? Pega ali o pedido da parte, ele pede que a parte pede 10 mil reais, a empresa traz uma proposta menor, aí de repente uns 6 mil, aí eles têm um aumento, eles podem bater o martelo naquele mesmo dia, de repente, sei lá, no 6, no 7 mil, eles podem sair dali, não deu acordo, vamos embora, cada um segue sua vida, toca o processo, ou né, pode acontecer o que, teve algumas propostas, teve alguns diálogos, né, o próprio representante da empresa ali, de repente, para tentar conseguir um valor um pouquinho maior, né, ele precisa de um prazo aí de repente, de alguns dias para tentar dialogar com a empresa, ou o próprio autor quer um prazo, alguns dias para pensar. Vamos supor que esse autor também seja uma pessoa jurídica, aí quem está ali é um representante, é um preposto, né, ele precisa de repente, de uma autorização para fazer um acordo num valor menor do que o chefe dele já havia autorizado ele a fazer. Então, nós temos esses detalhes aí. Não, mas esses 10 mil aí você parcela em duas, três, quatro vezes. Né? A parte, às vezes, uma das partes ali fez uma proposta de parcela maior do que a outra estava pensando em fazer. Então, você tem o código autoriza essa possibilidade de você interromper e marcar para um dia subsequente, dentro ali de 2 meses, para que você resolva esse problema. Passado esse tempo máximo e não resolvido, aí toca o processo de forma normal, entende-se que foi satisfatório a tentativa de conciliação. Tá? Dessa situação, tá? Nós temos aí então o que? As partes entraram em um acordo. Uma parte cedeu de um lado, outra parte cedeu do outro, ou uma parte queria o valor à vista, outra parte propôs lá em várias 12 prestações, aí bateram o martelo em 6, é um exemplo, mas chegaram em um acordo. Tá? Esse acordo, dessa conciliação, dessa mediação, é feita uma ata, é baixado a termo a audiência, é encaminhado para o juiz, e o juiz vai proferir uma sentença de homologação. Ele vai homologar aquele acordo por uma sentença, e esse acordo, essa sentença, vai virar um título executivo judicial. Não havendo acordo, tá? Não havendo ali o acordo entre as partes, então o juiz vai tocar o processo, intimando aí o réu, né, a apresentar a sua defesa dentro de um prazo de 15 dias. Tá? 15 dias, ou do despacho que determina, vamos pegar uma situação aí, né, que envolve o poder público não faz acordo, então o juiz ele não vai pautar a audiência, ele já vai despachar ali para citar, para apresentar a defesa, se 15 dias úteis dessa data. Caso do poder público, 30, porque o artigo 183
concede prazo em dobro. Não, as partes manifestando seu interesse na audiência e não havendo acordo na audiência, então aí o prazo de 15 dias se inicia da data da audiência ou da data da última sessão lá, caso a audiência tenha sido em 2, 3 sessões. Havendo ali a manifestação do réu de que ele não vai participar da audiência, o prazo de 15 dias dele começa a contar então da data em que ele manifestou o seu desinteresse nessa audiência de conciliação ou mediação. E uma outra forma também, tá, que o código coloca aí uma, entre aspas, né, porque é uma obrigação, mas eu não vi nenhuma sanção caso isso não for criado, tá? Então, acho que o professor coloca uma crítica entre aspas, mas o código coloca aí uma obrigação que os entes públicos, União, estados e municípios, criem as chamadas câmaras de conciliação dentro da esfera, dentro da estrutura da administração pública. Nós estamos aí com o código de 2015, ele entrou em vigor em 2016, março agora então faz 5 anos. Não conheço algum lugar que efetivamente foi implantada essa Câmara de Conciliação no viés da administração pública, tá, pessoal? Pode ser que tenha sido implantado? Pode ser, mas eu desconheço. Aqui em Maringá não tem um tribunal arbitral, alguma coisa assim que faz conciliação? E parece que tem alguma coisa. Tem, mas é que daí o tribunal arbitral ele não é parte da administração pública, tá? O tribunal arbitral ele é um órgão privado. Não tem um lugar que faz conciliação específico aqui em Maringá? Não, né? Da administração, então, da administração pública eu desconheço, tá? Você pode colocar aí talvez o PROCON, que o PROCON ele tenta fazer uma conciliação ali entre consumidor e fornecedor, mas não seria propriamente dentro das matérias da administração pública, né? Que essa Câmara de Conciliação, ela determina ali que se crie a Câmara de Conciliação para que o particular e a administração pública entrem em um acordo sem precisar entrar com ação no Poder Judiciário. Nós temos um problema muito sério, tá? E é uma crítica do nosso ordenamento jurídico, que ele é um ordenamento jurídico que mudou-se, né, para essa cultura de você tentar resolver o problema de uma forma consensual, né, mais entre as partes, sem a imposição, vamos assim colocar, do juiz. Porém, tá, parte da cultura do brasileiro ainda não mudou. É porque acredito que todos vocês conheçam alguém que acontece alguma coisa, a pessoa ela vai querer resolver o problema conciliando ou entrando com uma ação na justiça. Eu vou meter no jargão que o pessoal fala aí, eu vou processar mesmo, vou meter no pau, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Qual que acaba sendo a mentalidade, tá, da população, às vezes até mesmo do advogado? Ó, vamos tentar fazer um acordo, vamos fazer um requerimento aqui, uma proposta administrativa para a gente fazer um acordo. Vamos judicializar, vamos ver o que dá. Qual que vocês acham que é a conduta mais usual hoje do brasileiro?
Processar, abrir o processo. O brasileiro ama burocracia, está no sangue do brasileiro. O Brasil, pode até ser que o brasileiro goste da burocracia, mas o brasileiro também gosta, vamos colocar aí entre aspas, né, de uma boa briga, né? Uma boa briga que eu falo aí é, eu lembro uma vez, trabalhava no núcleo jurídico da faculdade, trabalhando ali numa ação de alimentos, tal, nós estávamos tentando fazer um acordo, né? Um acordo ali de pensão entre os pais e tal, não sei o quê. Aí foi a mãe que procurou primeiro, né? Ela falou quanto que ela queria, e de cabeça eu não vou lembrar. Aí na semana seguinte nós marcamos um horário com o pai, do menor, né? Pra ver e tal. Nós conseguimos fazer um diálogo legal com ele e tal. Ele falou: Ó, tudo isso aí que ela tá pedindo eu não consigo, mas eu pago um pouco menos de pensão, mas aí eu, né? Ela tá pedindo aí questão de saúde, tal, isso aí eu consigo ajudar, mas aí eu preciso pagar um pouco menos de valor pecuniário de pensão. Conseguimos chegar ali num denominador mais ou menos comum da pretensão dela, com que ele, em tese, disse que podia, né? Ali fizemos uma conciliação até legal com ele. Aí chegou ela novamente. Não, se não for o que eu tô querendo, não tem acordo, não tem negócio. É um exemplo aí do alimentos, né? Mas é o que normalmente o brasileiro faz, né? Ah, se não é do jeito que eu quero, não tem acordo. Você vai, já peguei algumas situações ali do Procon, observando, a pessoa pega um aparelho eletrônico qualquer, o aparelho não funciona, leva na assistência, fica na assistência, eu vou no Procon lá fazer uma reclamação. A empresa até vem com a intenção de trocar o aparelho, mas aí o consumidor vira e fala assim: não, eu não quero trocar o aparelho, eu quero dinheiro. Aí o Código de Defesa do Consumidor fala que o fornecedor pode dar o dinheiro, pode trocar o aparelho, enfim, né? Dentro das situações ali, o fornecedor tenta uma situação, talvez menos onerosa, né? O consumidor fala: não, se não for do meu jeito, não quero. Então, às vezes, nós temos esse problema do brasileiro, né? Vamos falar do brasileiro porque nós conhecemos o brasileiro, né? Não sei se de repente o resto do mundo também não é tão diferente de nós, né? Acaba sendo mais parecido do que a gente pensa. Uma outra situação também, tá? Que aí é interessante, que nós vamos ver no decorrer das outras aulas, essa questão do princípio aí de que as partes podem transigir, podem conciliar, não só sobre o mérito aí da questão como essa audiência, mas às vezes eles podem também entrar no acordo, transigir ali quanto à questão de prazo, a questão da prova, se vai ser produzida ou não, da forma que essa prova vai ser produzida ou não, né? Ou eles podem limitar até que ponto o juiz vai poder atuar ou não lá, quando nós vamos falar de despacho saneador, tá? E aqui, então, havendo sucesso na audiência, acaba o processo. Ele vai ter ali uma sentença, homologando o acordo, a parte vai ter o prazo, sei lá, X ali de pagar, seja no valor integral, ou seja em parcelas, seja em depósito em conta vinculada ao processo, seja diretamente à conta da pessoa. Vão entrar no acordo ali, o juiz vai homologar, acabou o processo, todo mundo cumprindo a sua parte, não acontece mais nada.
parte não cumprindo, né, aí vai ter que fazer um procedimento de execução do título judicial, execução da sentença. De outro modo, nós vimos, não havendo acordo, ou não havendo audiência por fatores ali que as partes não quiseram a audiência, ou o direito é indisponível, então, por experiência do juiz, né? Aqui em Maringá, todo e qualquer processo que envolva o município, o juiz já nem pauta a audiência, porque sabe que a audiência vai ser infrutífera. Então, já nem marca, já manda, já cita para apresentar defesa direto. Então, vai ter o prazo aí do réu apresentar defesa. Nesse prazo do réu, o réu ele pode também aí fazer algumas escolhas, tá? Ele pode se manter silente, ele pode reconhecer que a pessoa está certa, ele pode apresentar sua defesa, sua contestação, e ele pode apresentar o que o código chama de reconvenção. Tá? O réu, reconhecendo o pedido, o juiz vai fazer uma sentença julgando procedente, porque o réu reconheceu o pedido. Ah, a pessoa entrou com um pedido administrativo lá e o município entendeu que realmente ele estava cobrando um tributo de forma ilegal, só que a parte teve que judicializar ali o valor a ser cobrado, sei lá, porque algum motivo o Estado não quis pagar a pessoa. A pessoa judicializa e de repente na via judicial o Estado pode entender ali que aquele realmente, na via administrativa eu, Estado do Paraná, reconheci a legitimidade, a ilegalidade do tributo, então eu vou reconhecer o pedido para pagar o valor. Né? Reconhecendo o pedido aí, eu tenho algumas benesses, eu pago menos sucumbência. Aí o juiz homologa o reconhecimento aí julgando procedente. Sendo inerte, né, não apresentando nada, vai acontecer a revelia. Apresentando a contestação, o processo vai correr normal. Apresentando a reconvenção, né? Que é a reconvenção, professor? Aí vai vir uns termos diferentes, né? O reconvinte, o reconvindo. Nós vamos ver melhor. Mas é o quê? É o réu entrando com uma ação contra o autor. Aconteceu um acidente de trânsito, o A entra com ação contra o B, dizendo que o B causou o acidente, que o B tem que indenizar o A. Beleza. Na hora que o B foi ali citado para apresentar a defesa dele, ele entra com a reconvenção. Ele diz: Ô, senhor juiz, na verdade, não fui eu que causei o acidente. Foi o A que causou o acidente. Então, ele, A, tem que me indenizar. Né? Às vezes aí você vai achar alguma outra situação de reconvenção, ou em alguns lugares, tá? Juizado especial é chamado de pedido contraposto, né? Já se pegar aí um caso de divórcio, de partilha, né, de bens do casal, a parte que entra com a ação, a primeira parte que entra com o divórcio litigioso ali, diz que o patrimônio, né, tem que ser dividido de forma igual para os dois, só que essa parte, de repente, omite alguma coisa dela ali, né, que, isso aqui eu não quero, entre aspas, tá, não quero dividir, vou segurar aqui, vai que a outra parte não fala nada. Aí o autor vem e fala assim: ô, senhor juiz, espera aí, tudo bem, 50% para cada um, mas ficou faltando uns bens aqui, ó. Parte lá também tem que partilhar determinados bens comigo, né? Então, você pode fazer uma reconvenção, tá?
Até aqui, pessoal. Tudo certinho? Alguma dúvida? Tudo certo, professor. Eu não sei se o Sancel comentou com você que a gente tem 2 alunas novas. Não, não comentou comigo, não. Então, a gente tem a Cristiane, que começou na semana passada, né? Ela Uhum. está em Londres e entrou nesse 5º semestre. E hoje começou uma aluna, Beatriz. Olha que chique, a pessoa tá em Londres. Sim. Ela é brasileira, ela entende um pouco, só que ela não fala muito bem português. Ela entende o que fala, mas Ela não, entende bem, mas não... não Entendi. fala muito bem português daí. Aí, se quiser apresentar para elas. É que acho que semana passada vocês tiveram aula só quinta e sexta, né? Foi só na 5ª e na 6ª. Então, tá, pessoal aí que é novo, né? Meu nome é Gustavo, eu sou professor aí de processo civil. Vou estar com vocês com a disciplina aí até o final do semestre. A nossa disciplina aí de processo de conhecimento, ela pega aí da parte inicial, né, da petição inicial, como nós vimos na aula passada, terminamos de ver nessa aula, até a sentença. Vocês vão ter outras matérias aí de execução, de recursos, né? Como, se eu não me engano, vocês já tiveram teoria geral, né? Parte ali de todo de princípios, Sim, com o Heitor. Heitor. parte ali de capacidade postulatória, capacidade de parte, legitimidade, interesse, Já. teoria da ação. O professor acaba pincelando alguma coisinha, mas já partindo do pressuposto aí que o professor Heitor deva ter passado para vocês. Se porventura, né, tiver alguma coisa aí que ele não passou, vocês comentem, que daí a gente já aproveita e já faz uma recapitulação também, não tem problema algum, tá? Tá bom, professor. E eu falo, pessoal aí que não, as alunas novas, né? Ou eu falo da prefeitura, porque eu sou procurador do município, né? Advogado do município de Maringá. Já vai fazer 8 anos, tem 11 de OAB. Eu completei 11 anos de OAB agora, dia 10 de fevereiro. Tô ficando velho, hein? E é isso aí, eu peço, né, aí, pro pessoal utilizar o áudio, como vocês viram aí a Roseli, o colega, como que é o nome do colega falou aí? Desculpa, William, o William falou, né? O professor é deficiente visual, tá? Então, mas não, o computador faz a leitura do texto, dos conversas do chat, mas às vezes acaba tendo muita mensagem, acaba perdendo alguma coisa, então eu prefiro da questão do áudio, tá? Estamos com um probleminha do AVA lá que eu comentei no começo da aula, que era outro professor que é da disciplina e por motivos que aí o professor Sancel já passou para vocês, né? Acabei tendo que ficar com a disciplina. Nós estamos tendo uns problemas operacional lá, mas que aí, de qualquer forma, nós vamos estar corrigindo aí através da Roseli. Passo os arquivos. Inclusive, passei 2 textos para a Roseli hoje, né? Depois peço para tá passando para os colegas aí. Professor, já repassei para eles já. Vou postar também a aula no YouTube, daí já passo para vocês os links das aulas, pelo menos do YouTube. Uhum. Se não der certo o AVA lá, né? Eu acredito que vocês estavam na ansiedade de voltar às aulas presencial, mas o prefeito já acabou com esse sonho de todos nós, né? E me Pois parece é, que para esse semestre já está impossível, né? a princípio o decreto dele é só até dia 7 de março, né? Mas Mas o Sancel parece que já comentou que para a nossa faculdade, para esse semestre, é bem provável que não. Talvez para o próximo. até para a própria faculdade se organizar certinho, Uhum. né? Essa questão também de vacina, né? Que a gente não sabe até que ponto essa vacina vai chegar tão rápido, né? Então,
aí de repente lá por julho, agosto, já tem uma parcela maior da população vacinada, né? Então nós vamos ter menores problemas também quanto a essa questão. Aí, quanto à matéria da aula passada, né, que eu acabei fazendo uma introdução, uma retomada hoje, eu tenho o costume, tá, de fazer os 10 minutinhos iniciais ali da gente retomar a matéria da aula passada, a- até pela questão aí do processo, as coisas serem interligadas, né, um passo a passo. Então, eu particularmente acho interessante a gente estar fazendo essa retomada aí, de uns 10, mais ou menos, minutos do começo da aula, até para, de repente, sanar alguma dúvida que ficou, né? Lendo, estudando, reouvindo a aula, às vezes a gente acaba digerindo o tema da aula depois, né? Acaba surgindo alguma dúvida. Beleza, gente? Beleza, professor. Então, o que eu tinha programado para a aula de hoje seria isso. Tá? Aí na próxima aula a gente já começa com essa parte de expós do réu, né, a defesa e a questão do que acontece quando ele fica inerte, né? Que é a revelia, seus efeitos, quando se aplica, quando não se aplica. Beleza? Beleza. Então, pessoal, uma Beleza. boa noite para vocês. Até Thank you. Boa noite, professor. a Tudo próxima bom? aula. Galera, Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Have a good night. Good night. Boa noite, professor. Boa noite.